Olá pessoal, tudo bem? Questãozinha da Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas aqui, tá certo? A OBMEP. Uma questão sobre futebol, né? O torneio, aqui ó, eu peguei essa questão de um livro, esse aqui, tá? Ah, Matemática e Realidade, do Gelson Yes, Oswaldo Dolce e Antônio Machado. É do ensino fundamental, uma coleção de 6 esse aqui é o 7. Tem 8 e 9 do sexto ao nono ano do ensino fundamental, tá? Super recomendo esse livro para quem quiser. Essa questão é assim, ó. Eu vou ler o enunciado da questão como está no livro, tá? Mas eu já anotei aqui as informações principais no quadro. Vamos lá. Um torneio de futebol foi disputado por 6 seleções. Cada uma delas disputou exatamente um jogo contra cada uma das outras 5. A tabela seguinte, essa aqui, indica a classificação final do torneio, no qual foram atribuídos 3 pontos por vitória, 1 ponto por empate e 0 por derrota. E 0 ponto por derrota. Como é no futebol hoje em dia, né? Como é no futebol normalmente. Eu digo hoje em dia porque antes era 2 pontos por vitória e 1 por empate. Há muito tempo. Desde a Copa de 94, para ser mais exato, que vale 3 pontos a vitória. Se a Alemanha ganhou da França, daqui, tá anotado também aqui, com qual seleção a Alemanha empatou? Beleza, vamos lá. Olha só, gente. Eu vou primeiro anotar aqui no quadro o número de empates de cada seleção. O número de empates, tá? Olha só. Bom, ele diz ali que cada vitória dá 3 pontos, tá certo? Se cada vitória dá 3 pontos, essas 3 vitórias deram à Alemanha 9 pontos aqui, né? Como ela tá com 10, ela teve que ter um empate. Tá bem? Deve ter um empate para chegar a 10 pontos, tá certo? Os pontos aqui é o quê? O ponto é o triplo do número de vitórias mais o número de empates, tá certo? Cada vitória vale 3 pontos, cada empate vale 1 ponto, tá bem? Essa é a expressão algébrica da pontuação de cada seleção, tá bem? Um empate. A Bolívia, 2 vitórias e 8 pontos. Bom, aqui, cada uma dessas 2 vitórias deu 3 pontos. Então, aqui ela tem 6 pontos. Para chegar a 8, faltam 2 empates. Tá bem? Camarões, 2 vitórias deram 6 pontos, mas ela terminou com 7. Então, teve um empate. A Dinamarca, são 6 pontos e uma vitória. Uma vitória deu 3 pontos. Para chegar a 6, aconteceram 3 empates. A Espanha, uma vitória deu 3 pontos. Para chegar a 4, foi um empate. E a França não teve nenhuma vitória, foram então 4 empates, né? Para você dar 4 pontos. 4 empates a França teve. Olha só. O enunciado nos informou ali que a Alemanha ganhou da França. A Alemanha ganhou da França. Se a Alemanha ganhou da França, olha só. A França jogou 5 jogos, um contra cada seleção, tá? Como a derrota, ela teve 4 empates, que foram 5 jogos, então foi uma derrota. A derrota foi para a Alemanha, então ela empatou com as outras seleções, tá bem? Então, todas elas empataram com a França. Então aqui, ó, esse empate foi contra... O empate de Camarões foi contra a França. Contra a França. O empate da Espanha também foi contra a França. Tá? A Dinamarca empatou com a França, que teve um empate. E a Bolívia também empatou com a França. Tá? Aqui foi com qual seleção cada uma empatou, tá? Empataram com a França, todas elas empataram com a França. Então assim, ó, todos os empates de Camarões já estão contados. Todos os empates da Espanha já estão contados, foram apenas um, né? Eu tô falando todos mal dizer, tá? Então assim, ó, as opções seriam Bolívia, Camarões, Dinamarca e Espanha, né? Pra ter empatado com a Alemanha. Porque a França nós sabemos que perdeu para a Alemanha. Tá bom? Então assim, ó, entre Bolívia e Dinamarca, só falta Bolívia e Dinamarca como opção para ter empatado com a Alemanha, correto? Mas olha só, como a Dinamarca teve 3 empates,
Então foi um contra a França. E os outros dois, olha só. O empate de Camarões, a Dinamarca não empatou com Camarões. Se Camarões teve um empate, foi com a França. Então ela empatou com a Bolívia, com certeza. E a Bolívia empatou com a Dinamarca, tá? Tá certo? Porque a Bolívia não empatou com Camarões, porque Camarões já tá aqui o único empate dele. A Bolívia não empatou com a Espanha, porque tá aqui o único empate da Espanha, tá certo? Bolívia e Dinamarca tem que ter empatado o jogo entre elas, tá certo? Então olha só. Então todos os empates da Bolívia estão aqui. Agora só falta um empate da Dinamarca, tá certo? E contra quem que a Dinamarca tem que ter empatado? E todos os empates da França estão aqui também, né? A França empatou com os jogos também. Então assim, ó. Contra quem que a Dinamarca falta empatar? Falta ver o jogo, né? Contra a Alemanha. Então tá aqui. Foi contra a Dinamarca que a Alemanha empatou. Contra a Dinamarca. Tá certo? Eu fui analisando os empates. A Espanha empatou com... Só perdeu para a Alemanha. Empatou com todos os outros. Então eu já vi todos os empates da Espanha, todos os empates de Camarões. Sobraram Bolívia e Dinamarca. Tá certo? Então, a Dinamarca tem que ter empatado com a Bolívia e com a Alemanha, que são as duas seleções que faltaram. Faltou analisar. Tá certo? Então aqui, pessoal, resposta aqui é a Dinamarca. Resposta aqui é a Dinamarca. Tá certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Grande abraço, valeu, até mais, tira o print do quadro aí. Valeu.